Olá, seja bem-vindo, 22 de novembro. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 7 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Amanhã acontece a 39ª sessão ordinária de 2022 e para conversarmos sobre a ordem do dia, nós estamos recebendo o assessor da Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal, Rodrigo Vieira. Rodrigo, bom dia para você, mais uma sessão, mais um encontro nosso aqui para a gente comentar sobre os trabalhos legislativos. É um prazer recebê-lo. Bom dia, João, obrigado. Bom dia a todos também que nos acompanham pela TV. É isso aí. Amanhã a gente tem 4 projetos pautados na ordem do dia, né? E para a gente começar a conversar sobre esses projetos, gostaria de falar sobre o projeto da vereadora Maria Amélia, né? Que pretende instituir a semana de conscientização, prevenção e combate à prática de queimadas urbanas aqui em Jacareí, certo? Sim, exatamente. É um projeto da vereadora Maria Amélia que esse evento, caso aprovado amanhã, ele vai acontecer, segundo a autora, na segunda semana do mês de junho. E durante essa semana, a vereadora propõe a realização de palestras, eventos, seminários, enfim, para tentar conscientizar a população a respeito dos problemas causados por aqueles que realizam queimadas no município, né? E essas queimadas, muitas vezes, elas são relacionadas a limpeza de terrenos, né? Pessoas, em vez de elas fazerem, às vezes, o manejo mais adequado dos terrenos, seja rurais, localizados em zonas rurais ou zonas urbanas, eles ateiam fogo no mato e isso traz uma série de prejuízos, né? Não só a queimada em si, mas as consequências da poluição, enfim, e também por a questão do solo, enfim, uma série de prejuízos aí ao meio ambiente e à saúde das pessoas também. É um motivo aí pelo qual a vereadora está apresentando essa proposta. Vai lembrar que teve um projeto também, já, não nessa legislatura, na legislatura anterior, uma tentativa de um projeto de lei para proibir as pessoas de atearem fogo. Mas o projeto, ele foi aprovado, mas eu acho que falta ainda uma parte da fiscalização atuar de maneira mais efetiva nesse combate, porque a gente vê que no município ele é um município muito grande, né? Tem uma área muito extensa. Então, a atuação da fiscalização nesses locais, às vezes, dificulta muito. É muito difícil, porque são áreas isoladas, principalmente nas áreas rurais. Essa semana de conscientização, eu acho que traz para a população, e principalmente para a opinião pública, a mudança de consciência nessa questão da poluição, né? Não só ambiental, mas também da saúde das pessoas. Esse é um problema que não é só de Jacareí, é um problema, eu acho que mais cultural das pessoas que moram nas cidades, que em vez de limpar os terrenos de uma maneira mais correta, mais adequada, eles já têm um fogo que é a maneira mais rápida, a solução mais fácil, mas, no entanto, é uma solução mais problemática do ponto de vista da saúde. Com toda certeza. Aqui em Jacareí acaba sendo comum, né? Eu sou morador aqui, por exemplo, desde criança, então você vê mesmo bairros em que tem um terreno baldio ou uma parte ali, um descampado, se acumula ali lixo, enfim, outros resíduos e os moradores ateiam fogo. Só que é realmente o que você falou, né? É realmente importante que exista, né, uma fiscalização com relação a isso, mesmo com a vereadora dando atenção a esse tipo de temática, né, tendo proposto já um projeto previamente a né, de conscientização também. E aguardar o plenário amanhã, né, ver qual que é a opinião, para que a gente realmente possa ver como que Jacareí vai lidar com essa situação, certo, Rodrigo? Sim, exatamente. Bom, peço licença a você, logo mais a gente volta a falar sobre o próximo projeto. Porque os encontros da pré-conferência do Plano Diretor de Jacareí, que aconteceriam na sexta-feira passada, ontem e hoje, foram suspensos por uma liminar protocolada por um grupo de delegados. A Prefeitura avisou que vai recorrer dessa decisão. Veja na reportagem. A série de 3 encontros prevista para discutir 3 temas do Plano Diretor foi suspensa por uma liminar da Justiça assinada pela juíza Rosângela Monteiro. O documento chegou durante o início da audiência pública e coube ao secretário de governo, Celso Florencio, avisar aos presentes que o evento estava suspenso. Um grupo de delegados solicitou à Defensoria e ao Ministério Público que houvesse a suspensão dessa audiência pública da pré-conferência.
a juíza doutora Rosângela, às 17h48 de hoje, agora há pouco, deferiu uma liminar pedindo a suspensão desta audiência pública. Na liminar, a juíza aponta supostas irregularidades cometidas pela organização do plano diretor, dentre elas, a votação da eleição dos delegados. Segundo um desses delegados, o Poder Executivo colocou muitos funcionários comissionados na função. Conjunto de 40 delegados eleitos para a conferência fizeram uma carta à Defensoria e ao Ministério Público apontando um conjunto de irregularidades. Em especial, duas irregularidades. Uma, que a Prefeitura se utilizou do regimento da conferência e, através dos seus cargos comissionados, elegeu um conjunto de delegados que seriam delegados que deveriam representar a população no geral. Então, a maior parte dos delegados para a conferência são cargos comissionados da Prefeitura. E isso faz com que a população não seja ouvida plenamente, porque os cargos comissionados estão ligados ao interesse da Prefeitura e vão seguir as decisões da Prefeitura. Em segundo lugar, infelizmente, um conjunto de regras da conferência atrapalham, dificultam a participação da população. Para Celso Florencio, as justificativas apresentadas pelo grupo reclamante vêm de uma razão política ideológica e não tem razão de ser, porque, de acordo com ele, tudo foi assinado pelos membros do plano diretor. Olha, tanto a Prefeitura quanto o Conselho Gestor, que é formado em sua maioria por membros da sociedade civil, se assustou com essa decisão, porque até então não havíamos nem sido questionados. Ficou muito estranho. No momento que se inicia a audiência pública, as oficinas ocorreram em agosto e só agora a juíza deliberou e só agora, hoje, a Defensoria protocolou uma ação, mas faz parte de um processo politizado que já vem desde 2018, uma politização do plano diretor de Jacareí por parte de partidos de esquerda, PT e PSOL, que politizaram e conseguiram, via judicial, suspender. Tanto o Conselho Gestor quanto a Prefeitura vão recorrer dessa decisão. Os próximos encontros, previstos para ocorrerem nos próximos dias, também foram suspensos pela liminar, e a cartilha apresentada pela comissão organizadora também foi alvo de questionamentos. A cartilha que foi disponibilizada dia 10. No entanto, as conferências, como hoje, começaram dia 18, né? Hoje é dia 18. O termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público, Defensoria e Prefeitura previa 15 dias antes dos espaços decisórios, como é esse espaço de hoje. Isso não ocorreu. Além disso, a cartilha é bastante inacessível para a população que tem dificuldade de leitura, que não consegue entender os termos técnicos, e isso foi algo também apontado como uma irregularidade. E, felizmente, a Justiça hoje fez uma atitude de justiça, que é suspender esse processo para que haja uma adequação. Então, o processo está suspenso, tanto as pré-conferências quanto a conferência final no dia 26. A cartilha está muito bem feita, ela foi aprovada por unanimidade para o Conselho. Inclusive, pessoas que assinam essa carta aprovaram a cartilha na semana anterior. Então, até que nos causou estranheza, uma pessoa numa reunião do Conselho aprova a cartilha, diz que a cartilha está coerente e depois assina uma carta protocolando junto à Defensoria. Quanto ao número de cargos comissionados, a gente respondeu dentro do processo, o defensor não fez nenhuma movimentação porque ele viu que o número de comissionados era pequeno em relação ao total, não chegava a 30%. E os comissionados também são cidadãos de Jacareí. A gente precisa de todo mundo. A eleição foi aberta a todos, não só aos que o defensor e esse grupo gostariam de que fosse eleito. A gente segue dando atenção ao plano diretor aqui, então fique de olho aqui nas programações da TV Câmara para ficar por dentro desse assunto. A gente volta a falar com o Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal de Jacareí. Rodrigo, o segundo projeto pautado que eu gostaria de tratar aqui para a gente falar um pouco sobre é de autoria do vereador Rodrigo Salomão, que visa dar outras opções de pagamentos, né, para tributos aqui da cidade, né? Isso, através do Pix. Então, além das possibilidades existentes, né, ele quer adicionar aí o Pix, que é uma forma mais rápida, mais acessível, facilitar essa forma de pagamento para que as pessoas possam fazer o pagamento de qualquer tipo de tributo, né, inserido ou não na dívida ativa, qualquer hora do dia, durante a semana, enfim, é uma forma de facilitar. Ele coloca no projeto que na forma do cartão de crédito esse pagamento pode ser dividido,
né? E no crédito também, ou no débito, se caso o contribuinte queira, ele decida optar por esse modo de pagamento, haverá uma cobrança, né? Uma taxa, as custas aí de eventuais atrasos, enfim. E caso esse projeto seja aprovado, ele vai passar a valer daqui 4 meses. Ele tem um prazo aí de uma carência, vamos dizer assim, de 4 meses para entrar em vigor. A gente vê aqui é uma tecnologia que veio para ficar, é uma forma de pagamento fácil e que nada mais justo que a administração também se adeque a essas novas tecnologias, inclusive na forma de pagamento, para facilitar a vida das pessoas. Né? Com certeza, já que é necessário, né, que aconteça esse pagamento, mais uma opção para o pagador de impostos acaba sendo interessante, até porque li recentemente na Agência Brasil, que eles lançaram uma matéria em que o Pix se tornou, né, o tipo de transação mais utilizado pelo brasileiro, por ser gratuita, instantânea, né, então acaba trazendo várias vantagens, como você tinha comentado, veio para ficar, então nada mais justo realmente incorporar, né, essa opção também no âmbito público, né? Sim, exatamente, já passou da hora das administrações públicas adotarem qualquer tipo de tecnologia que facilite a vida do cidadão, haja vista que muitas dessas burocracias elas são passivas, demoram, enfim, é uma forma de facilitar. Com certeza. Bom, Rodrigo, volto a falar com você logo mais, peço licença. O mercado municipal está passando por reformas. A Prefeitura iniciou neste mês as obras de revitalização no local, que serão divididas em 2 etapas. Nessa primeira, que está prevista para acontecer até o dia 31 de dezembro, será reformada toda a fachada do local e também a área externa, que será revestida com uma nova cerâmica. Ao todo, serão investidos R$620 mil na obra, que faz parte de um convênio entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Jacareí e é realizada pela empresa Teorema Engenharia e Construções. Já a segunda etapa da obra, que deve começar a partir do dia 2 de janeiro do próximo ano, será implementado um calçadão na rua Amin Esper, com instalação de bloquetes, que será permitido o trânsito tanto de pedestres na calçada quanto para carros. Nessa fase também será feito o sistema de drenagem da rua. A reforma tem como objetivo trazer melhorias turísticas para os clientes e usuários que passam por ali diariamente e também aos permissionários que trabalham no mercado. E a Prefeitura de Jacareí celebra o bicentenário do Cônego José Bento. Quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Correia. Bom dia, Isabela. Quais são as informações? Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí de casa. É isso mesmo. Hoje começam as comemorações do bicentenário Cônego José Bento. Esse professor jacariense exemplar que também foi fundador da Escola São Miguel, o nosso famoso coleginho. Cônego era reconhecido pela sua solidariedade e também por ajudar crianças mais vulneráveis do município. Agora, após 200 anos da sua história, Jacareí celebra a sua pessoa. Então hoje, às 19 horas, aqui na Igreja Matriz, irá acontecer o evento bicentenário Cônego José Bento, com a presença de apresentação da Banda Sinfônica Jovem de Jacareí e também com a presença da cantora Cecília Militão. É de graça, é aberto ao público, está impedível para a gente celebrar nossa história. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Isabela, pelas suas informações. Iniciado nos anos 90, o programa Renascentes tem como objetivo preservar nascentes de água em Jacareí. Agora, com o projeto de lei instituído, o programa público ganha novas proporções por meio de investimentos estaduais e organizações que atuam na área ambiental. O nome Renascentes já explica o objetivo do programa: reviver nascentes de água e áreas ambientais. O projeto, iniciado nos anos 90 pelo atual vereador Edgar Sasaki, agora ganha novas proporções na cidade. Nós contratamos o corredor ecológico, fizemos essa parceria com o corredor ecológico. O corredor ecológico fez o desenho da paisagem do município. É como se fosse um cinturão, dentro do mapa do município. Essa é a primeira fase, faz o desenho. E cada propriedade rural, por lei, tem que deixar 20% da sua área para a área de proteção ambiental, ou seja, a área intacta de mata. Só que isso já foi destruído com o tempo.
Então, agora é preciso restaurar isso. Serão mais de 4 milhões financiados, sobretudo pelo governo do estado, por meio do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, o FEHIDRO, e do programa Refloresta São Paulo. Para a execução, a Prefeitura Municipal contratou empresas e institutos da área de meio ambiente. O programa Renascentes hoje é um programa que é perene, não é? E ele visa articular as diversas iniciativas que o município tem com o mesmo objetivo: restaurar a Mata Atlântica, preservar as nascentes, né, e a biodiversidade do município. No total, serão cerca de 160 hectares restaurados através do plantio de árvores. Para isso, cada empresa se responsabilizou por determinada área ambiental. O Instituto Suinam, por exemplo, trabalha sobre a bacia do Quatro Ribeiras. A meta é restaurar em torno de 44 hectares das propriedades aderentes do programa Renascentes. O Suinam tem parceria com a Prefeitura desde 2019, por meio do diagnóstico socioambiental do Córrego Quatro Ribeiras, da bacia do Córrego Quatro Ribeiras, E com o lançamento do programa Renascentes, esse projeto acabou ficando debaixo desse guarda-chuva, Então, a gente só incorporou mais esse caldo aí do programa. Para além dos diagnósticos ambientais, as ações do programa Renascentes incluem educação nas escolas e mobilização social. Uma etapa importante foi convencer proprietários rurais a restaurar suas áreas e preservar as nascentes em suas propriedades. Então, hoje a gente tem 7 propriedades que estão participando dessa etapa, E a nossa meta é restaurar todas as áreas de preservação permanente, hídricas e de nascentes dessas propriedades. A bacia do Quatro Ribeiras tem o ponto de captação para o abastecimento do município. Na propriedade de Seu Alexandre, existem nascentes afluentes do Rio Paraíba. As minhas nascentes reúne em Corgo e vai para o Rio Paraíba. Então, foi uma geografia que eles viram que eu estou na cabeceira do afluente. A minha propriedade está na cabeceira de um rio, de um afluente do Rio Paraíba. A próxima etapa na propriedade do Seu Alexandre será o cercamento e, logo em seguida, a plantação para a restituição da mata ciliar da área de preservação permanente. A minha expectativa é que vai valorizar mais a minha propriedade financeira, porque o negócio está no futuro aí. Todo mundo não tem mais jeito, só falam um desmatamento, então eu estou fazendo a minha parte. Eu quero fazer a minha parte dentro do que eu tenho. Segundo o Instituto Suinam, a restauração ecológica nas áreas das nascentes é fundamental para a melhor qualidade de água e manutenção dos serviços ecossistêmicos, como a polinização, a ciclagem de nutrientes e, claro, a beleza cênica da natureza. O programa Renascentes, assinado pelo Poder Executivo, já iniciou o período prático de plantação. Agora, em medida que as áreas ambientais forem restauradas e preservadas, os produtores rurais participantes do projeto serão remunerados anualmente. Agora a gente volta a falar com o Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal de Jacareí. Estamos tratando sobre os projetos pautados na 39ª sessão ordinária, que acontece amanhã. Rodrigo, gostaria de falar com você sobre esse terceiro projeto. É de autoria do vereador Hernani Barreto, que define a nomeação de uma rua, no caso de uma ciclovia, melhor dizendo. Segundo o projeto, quem que será o homenageado? Isso, é uma ciclovia que fica ali no Caçununga, no Campo Grande, isso, no Parque Linear ali, isso. É toda a extensão daquela ciclovia, o vereador quer propor o nome de ciclovia Nelson Lopes Pereira, o seu Nelson. Vamos aguardar como é que vai ser a votação dessa proposta, E é mais uma ação aí do Hernani, que ele sempre foi um esportista, ele gosta dessa área de esportes, está sempre preocupado com essa questão, enfim, ele pretende homenagear o seu Nelson
denominando essa ciclovia, né, toda essa extensão da ciclovia de Nelson, que é o nome completo dele, Nelson Lopes Pereira. Como, sempre quando tem algum tipo de projeto como esse, a gente acaba até conversando, né, falando sobre a importância da identificação, né, traz uma identificação para o espaço, quando muitas vezes projetos de nomes de rua, os bairros mais novos que ainda são conhecidos, Rua 1, Rua 2, Rua 3. Interessante também ver, né, essa nomeação também numa ciclovia, né. Acaba sendo também importante para a cidade, eu acho, esse tipo de projeto que acaba, como a gente estava conversando, trazendo identidade também para essa nova forma de mobilidade também, né? Os espaços públicos, né, Sim. João? As pessoas que têm ali uma relação, tiveram ainda têm alguma relação com a comunidade, com aquele espaço, enfim. É uma forma também, além de homenagear, também é uma forma de também trazer a história, né, resgatar trazer o passado no presente da vida das pessoas que moram ali, enfim, que usam aquele local, que usufruem daquele espaço público. Rodrigo, vamos fazer uma breve pausa e no próximo bloco a gente volta a falar sobre a sessão ordinária. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber detalhes sobre a segunda Casa dos Doutores Coloridos. A gente volta já. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na 38ª sessão ordinária. Paulinho dos Condutores do PL discursou sobre a sessão solene em memória às vítimas de acidentes de trânsito e falou sobre a importância de os motoristas serem sempre bem tratados. Veja. Eu sou motorista profissional e eu sei da importância que é, e muitas vezes a gente cobra muito, mas eu acho que a gente também temos que fazer a nossa parte enquanto motorista, enquanto pedestre, mas também poder público. Eu acho que as leis federais hoje, infelizmente, ela não atende o quesito muito o que é o motorista profissional. Digo isso porque trabalhei vários anos na estrada, e a gente vê a dificuldade que é as malhas viárias, Muitas vezes você
trabalha com caminhão, com carreta, você chega no posto de gasolina, você não tem um local para você tomar um banho, para você descansar, e isso acarreta muito, isso aumenta muito o número de acidentes. Maria Amélia, do PSDB, falou sobre o projeto de lei que obriga condomínios residenciais e comerciais a informar indícios ou casos de violência contra mulheres, idosos, adolescentes e crianças. E comentou sobre o respeito que deve existir entre homens e mulheres e falou sobre a relevância da propositura. Acompanhe. O respeito, ele é mútuo. E precisa partir tanto das mulheres para com os homens e também dos homens para com as mulheres, mas principalmente dos homens para com as mulheres, porque muita gente prega a questão tradicional, né? E a gente falando do modo tradicional, o homem sempre puxou a cadeira para as mulheres, o homem sempre deu a vez para as mulheres, o homem sempre foi cordial, né? Aliás, essa era a visão tradicional que nós tínhamos em relação ao homem. O ser solícito, o ser de colocar a mulher numa evidência como uma princesa, como uma rainha, de tratá-la como uma flor, né? E o que nós vemos hoje é pessoas sendo tradicionais, porém com mentalidades de espancamento, com mentalidades agressivas, com posicionamentos que não condiz com a prática. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. A gente volta a falar com o Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal de Jacareí. Rodrigo, a gente falou sobre os 3 projetos pautados, falta um, nesse caso um projeto de origem do Executivo Municipal, né, de autoria do prefeito Isaías Santana, que pretende fazer uma alteração, né, na estrutura administrativa da Secretaria de Infraestrutura. Caso aprovado, o que muda com essa alteração proposta pelo prefeito? Isso, João, exatamente. O caso aprovado, o prefeito ele tá criando aí o departamento de drenagem e as unidades de cadastro de drenagem, projetos de drenagem, de fiscalização de drenagem e de iluminação pública. Essas alterações que o prefeito está implementando dentro da Secretaria de Infraestrutura, ele tem como objetivo dar uma vazão, uma demanda da população que visa aí a minimizar os impactos ou os efeitos das chuvas, né? Dos problemas que todos os anos Jacareí enfrenta com as fortes chuvas, né? com os alagamentos. E essa demanda também foi detectada, vamos dizer assim, pelas reuniões, pelos trabalhos que, como você falou, a gente comentou aqui na matéria, foi comentado na matéria do plano diretor, foi uma demanda também que surgiu dessas reuniões do plano diretor. Então, o prefeito está tentando fazer essas alterações para dar vazão a essa necessidade que já é, vamos dizer assim, de longo prazo aqui no município e que, de uma certa forma, carece de uma ação mais efetiva por parte da prefeitura na questão, vamos dizer assim, da logística do atendimento dessa demanda, né? E também de uma não só de um cronograma, vamos dizer assim, mas de uma perspectiva de médio e longo prazo para que a prefeitura, a administração indireta e direta nesse também, ela tenha a capacidade de fazer essa gestão de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma que não fique apagando fogo, né? Você tem um planejamento de médio e longo prazo capaz de você minimizar esses impactos. Sim. Seja com a criação de piscinões, o piscinão já é uma coisa já está em demodê, né? Mas enfim, são alternativas administrativas dos funcionários, das pessoas que cuidam dessa área, para que esse serviço seja realizado de uma forma mais efetiva, mais rápida, para que minimize os impactos futuros que todos os anos acomete não só Jacareí, mas principalmente a cidade, porque aqui nós moramos aqui, vivemos aqui, sabemos dos transtornos que essas chuvas ocorrem. Então é uma medida que o prefeito está colocando para dentro da máquina pública como forma de, como eu disse, repetindo,
trazer à tona essa demanda que foi apontada, que foi levantada por aqueles que participaram das oficinas e das reuniões do plano diretor. E como você bem disse, é um problema de longo prazo que acontece aqui em Jacareí. Todos os anos, como você bem frisou mesmo, bairros como Vila Ita aqui em Jacareí, Jardim, o São Luís teve problema no ano passado, os moradores vieram até aqui, né, durante a sessão ordinária fazerem uma reivindicação. Os moradores do Jardim Jacinto também recebem grandes chuvas ali, então acabam tendo problema de escoamento. É um problema que sempre acontece, então, né, que esperamos, né, tenhamos esperança com relação a essa nova estrutura, essa maior atenção com relação a esses problemas, né, que a pasta possa agir em prol dos moradores, porque até por conhecidos que moram nesses locais, falam de danos materiais, né, que irreparáveis, né, muitas vezes o carro, os móveis, a casa, enfim, os eletrodomésticos, né, fora a dor de cabeça, enfim. É um problema, assim, seríssimo que nossa cidade enfrenta há tanto tempo, né? E como você bem disse, se o plano diretor estiver junto, né, tiver uma mobilização maior, conjunta, né, de união mesmo, para olhar com atenção para esses transtornos tão danosos, né, que acontecem aqui na cidade, né, Rodrigo? Eu acredito que essa alteração que o prefeito está fazendo é colocar, fazer essas subdivisões dentro da secretaria para que esses grupos que vão ser criados, né, esses departamentos, essas unidades, por exemplo, que eu falei, cadastro de drenagem, projeto de drenagem, fiscalização de drenagem, quer dizer, são os órgãos ali internos da secretaria que vão dar conta dessas demandas e propor ações para que elas sejam rápidas, efetivas, no médio e no longo prazo. Aí entra o plano diretor. Sim. Né? São ações que vão olhar a cidade para o agora, mas uma perspectiva futura, uma perspectiva dos próximos 10, 15, 20 anos. Né? Então, essa é a importância. Eu acho que essa alteração ela faz parte dessa dinâmica. Né? Não que essa alteração por si só vá resolver nada, não vai acontecer nada. Sim. Agora, é uma ação, é uma ferramenta, é uma ação administrativa para que algo possa vir a acontecer, né? Para que a máquina pública seja mais eficiente nessas questões que a gente está comentando aqui, né? Principalmente na questão de macro-drenagem. Sim, e a gente torce, né, porque esse trabalho sendo executado, né, que a gente possa ver essa situação minimizada aqui na cidade. Peço licença a você, Rodrigo, logo mais a gente volta a comentar sobre solenidades, né, que teremos amanhã e também o momento da Tribuna Livre. Pois com a proximidade do fim de ano, os consumidores já estão de olho nas grandes liquidações da Black Friday, que ocorre na última semana de novembro. A ação promocional, realizada por lojistas e varejistas, tem como objetivo reforçar as vendas por meio de preços mais atrativos. Entretanto, o PROCON faz recomendações importantes para o consumidor para evitar aborrecimentos. De acordo com o PROCON de Jacareí, toda e qualquer compra, seja em lojas físicas, sites ou aplicativos, precisa começar pela pesquisa de forma consciente, inclusive em liquidações. Em relação às lojas físicas, a diretora orienta os consumidores a nunca comprar na primeira loja. Segundo ela, é importante pesquisar o produto que deseja comprar. A gente recebe na sexta-feira a diretora do PROCON, Aline Fabre, para conversarmos sobre os direitos do consumidor. Portanto, fique ligado. E administrada pelos doutores coloridos, a Casa da Alegria tem a função de abrigar familiares e de pacientes do Hospital São Francisco. Confira a matéria e conheça o projeto. Quem passa pela rua Carlos de Campos, no Parque Itamaraty, próximo ao centro de Jacareí, pode se deparar com esta casa colorida, que se destaca das demais. O local tem o intuito de servir de pousada para as famílias de pacientes do Hospital São Francisco. Esta é a segunda Casa da Alegria, promovida pelos doutores coloridos. João Gonçalves Tarumirim é quem coordena a casa. João é fundador dos Doutores Coloridos em Jacareí e celebra a vinda desta segunda unidade, repassada por outra antiga instituição social. Doutores Coloridos surgiu em 2009, um projeto de visita em hospitais. O projeto cresceu para o Hospital São Francisco, Santa Casa, UPA, 24 Horas, ou Alvorada, enfim, e os 3 asilos. O projeto cresceu, aumentou. Em 2014, eu passei por um câncer e durante meu tratamento eu vi a necessidade de servir essas pessoas com uma casa de apoio.
Então, em 2015, setembro de 2015, eu abri a primeira casa ali no Parque Califórnia, próximo ao Hospital São Francisco, que tem funcionado até hoje. E agora, em setembro de 2022, a gente abre a segunda casa. Essa casa, ela foi nos passada por uma outra associação, Sobescal, que já tinha 35 anos na cidade, que trabalhava com medicamentos, doava medicamentos e emprestava cadeira de roda, produtos hospitalares. E com o fechamento da associação, nos passou para nós continuarmos o trabalho deles, nós vamos continuar, e o projeto entrou aqui como hospedagem para famílias do Hospital São Francisco. O Hospital São Francisco faz a primeira parte de triagem, né? Nos encaminha essa família. Essa família é recebida por nós, aqui na casa ou na primeira casa. Nós temos uma documentação onde essa pessoa ela é orientada de como se portar dentro da casa. Então, a gente faz o preenchimento dessa documentação com todas as informações de nome, endereço, qual é o setor que ela está sendo atendida no hospital, para que isso seja computado depois, para que a gente tenha um número exato de pessoas atendidas, qual é o setor que é mais atendido. E aí essa pessoa faz esse preenchimento, a gente arquiva esse documento. O imóvel conta com boa localização, acomodação, ambiente agradável e oferece toda essa estrutura de graça. Nós oferecemos o quarto com toda uma estrutura de Wi-Fi, internet, televisão, enfim, e uma cozinha também para essas pessoas poderem cozinhar, fazer alguma coisa. Nós oferecemos o alimento e a cozinha. E a nossa cozinha, aqui é uma despensa, né? Uma cozinha onde eu deixo material de alimentos para fazer um café, um macarrão, um arroz, enfim. Aqui a gente deixa tudo para eles, tá? Que essa estrutura é toda para eles. Eles têm uma mesa, né, de café que a gente deixa também, mas eles que fazem, tá, João? Não somos nós. Eles que podem fazer tudo. E todo esse trabalho de apoio e acolhimento rendeu muitas histórias de pessoas que passaram pela casa e deixaram suas marcas. Aqui são pessoas que nos ajudaram na reforma e também os hóspedes já passaram por aqui. Então, são algumas pessoas que já passaram por essa casa, que nós fizemos esse quadro e a gente vai reformulando esse quadro. É uma forma da gente agradecer e mostrar o trabalho deles e como é que eles chegam até aqui a nossa casa. Porém, manter esse projeto não é fácil. Os doutores coloridos necessitam de apoio e doações. Por meio das redes sociais, é possível conhecer mais do projeto e também contribuir para que a Casa da Alegria se mantenha de portas abertas para ajudar ainda mais famílias. É gratificante demais poder fazer parte de tudo isso, poder acompanhar tudo isso, né? O desenvolvimento do projeto em si, que começou com 2 palhaços, né? Fazendo as visitações, e aí a gente teve de presente a primeira casa, e agora a gente está recebendo essa segunda casa. Então, é um sentimento de muito amor, de muito aprendizado. A gente leva lições daqui para a vida pessoal, para a nossa casa. Isso é algo que não tem dinheiro no mundo que pague. 2 frases que eu uso, 2 palavras especificamente, amor e cores, é o que as pessoas precisam. Nós temos que dar amor às pessoas, elas precisam. O hospital, quem está no hospital precisa muito de amor, de carinho e de cores. Esse é o nosso sentimento, de oferecer a essas pessoas. E o que eu acho mais interessante é que você oferece amor e cores às pessoas que não vão te dar nada em troca. Parabéns, João, parabéns, Marcele, por esse belíssimo projeto. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Jacareí registrou um aumento de 120% de casos positivos de Covid-19. Considerando a nova variante, o momento é de alerta, principalmente para os que não completaram o esquema vacinal. A vacinação segue no município, sendo aplicada a primeira, segunda e terceira dose para todos entre 6 meses e 2 anos com comorbidades. Já a dose de reforço está disponível para todas as pessoas com 12 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses. A quarta dose é aplicada em pessoas acima de 18 anos que tomaram a dose de reforço da vacina há 4 meses. A imunização acontece em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família, entre as 8 horas da manhã e as 4 horas da tarde. Outras informações você confere em jacareí.sp.gov.br. Voltamos a falar com o Rodrigo Vieira, assessor de comunicação da Câmara Municipal de Jacareí. Rodrigo, a gente comentou sobre os 4 projetos pautados para a sessão de amanhã, porém teremos também uma solenidade. Gostaria que você comentasse um pouquinho.
Isso é uma solenidade de 2011, é um decreto legislativo 316, que foi de autoria do ex-vereador Edinho Guedes, doadores de sangue. Ela acontece, como eu falei, desde 2011 e esse ano vão ser homenageados 3 doadores aqui da cidade. O Fernando da Silva Moraes, Sebastião Joaquim da Silva e Sileno José de Magalhães. Eles que foram os maiores aí doadores desse ano. Eles vão receber essa honraria aqui, né, pelo cerimonial da Câmara e por meio aí do Serviço de Hematologia e Hemoterapia de São José dos Campos. Muito bacana. A gente tem visto a realização do Doa Jacareí, né? Acho que todo sábado dos meses aqui em Jacareí. Então, realmente, eu acho que a cidade tem abraçado mais a causa, né? E, bom, o projeto já acontece há muitos anos, né? Não necessariamente está acontecendo juntamente com o Doa Jacareí, mas é bacana ver, né, Jacareí mais voltado a essa causa. E, além da solenidade, a gente também tem o momento da Tribuna Livre, né? Que é um momento muito importante, que alguma liderança pode vir aqui, discursar, trazer alguma reivindicação, enfim, alguma situação. Quem que vem discursar amanhã, Rodrigo? Amanhã virá aqui, vai fazer uso da Tribuna Livre o Adilson dos Santos, ele é o presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas aqui do Vale do Paraíba, Serrana da Mantiqueira e Litoral Norte. Ele vai abordar o tema da vinda aí do Ambulatório Médico de Especialidades, o AME, né, que é um órgão do governo do estado de São Paulo, que trabalha com as especialidades médicas aqui para o município de Jacareí. Bacana, muito importante também. Rodrigo, a gente está encerrando o nosso programa. Mais uma vez, agradeço muito a sua participação. Como sempre, a gente tem essa conversa aqui prévia à sessão e acaba sendo muito importante, né, para a gente também levar informação ao telespectador, ao jacareense que está do lado de lá da tela. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, João. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos e até quarta-feira. Até mais. A gente fica por aqui ao meio-dia, você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço e até mais.